Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Rodrigues. Estou fazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre alguns cuidados e algumas checagens que você pode fazer no seu laboratório para avaliar as condições, a qualidade do seu eletrodo, a qualidade da sua determinação do valor de pH. Primeiro, antes da gente partir para esses cálculos, queria falar rapidamente sobre a importância desse parâmetro. O pH ele é utilizado em diferentes laboratórios, então vários laboratórios têm no seu escopo esse ensaio. Vou citar aqui, por exemplo, a minha área de atuação, que é a área de saneamento. A gente utiliza esse parâmetro em diferentes momentos, por exemplo, no tratamento de água, a exemplo, o processo de coagulação e floculação depende de uma faixa, um valor de pH ótimo, então é estudado o pH para fazer as dosagens dos produtos químicos na hora do tratamento, né? O tratamento de esgoto também ele é dependente, são micro-organismos, por exemplo, processo biológico, onde utiliza bactérias autotróficas e heterotróficas, esses processos de oxidação da matéria orgânica, da conversão do nitrogênio, né, nitrificação e desnitrificação, eles são dependentes aí de faixas restritas de pH. Por isso que é importante ali monitorar esse parâmetro durante essas etapas, tá? O pH, essa equação é bem conhecida de todo mundo, mas eu quis trazer ela para a gente começar a entender os conceitos, tá? Então o pH ele é dado pelo logaritmo negativo da concentração de H+. Então essa fórmula está descrita aqui. Então se eu entrar aqui com a concentração em mol por litro de H+, eu vou ter o meu pH, aqui no caso pH 3, né? Se eu aumentar aqui em 10 vezes, em mol por litro, que é a concentração de H+, o pH ele vai sumir em unidade, né? Devido a que esse pH está em função logarítmica. Então, outra coisa que se percebe é que é muito mais fácil você avaliar aqui o caráter ácido ou básico de um meio através do pH que mesmo em relação à concentração de H+ em mol por litro, tá? Lembrando que o pH neutro, né, o pH 7, né, ele tem aqui, ele gera, a gente vai falar disso aqui mais para frente, mas ele tende a gerar aqui 0 milivolts, né, de tensão, tá? Porque também o pH ele pode ser medido, né, quantificado através aqui da diferença de potencial, que é o princípio que a gente vai falar para avaliar aqui o funcionamento do nosso eletrodo. Vamos aqui para frente. Então, o método tradicionalmente, né, utilizado para determinar o pH em laboratório é utilizando o método potenciométrico. Inclusive, é o método que aparece na maioria dos compêndios, né? Por exemplo, no Standard Methods e outras normas, é o método normalizado para ser utilizado nos laboratórios, tá? O princípio da potenciometria, o sistema ele é composto aqui por um potenciômetro, né? Eletrodos, e aqui não está ilustrado, mas eu preciso também aqui ter uma compensação de temperatura e a minha amostra aqui para fechar esse circuito, tá? Então ele é formado por um par de eletrodos. Então existe um eletrodo aqui de referência. Esse eletrodo de referência ele não sofre influência do meio, então ele consegue manter um potencial constante. Já o eletrodo de medição ele é sensível e seletivo aos íons H+ aqui presentes na amostra. Então essa diferença de potencial aqui gerada entre esses dois eletrodos é que pode ser convertida aqui num valor de pH para a gente, tá? Os eletrodos mais modernos já vêm com tudo isso aqui combinado. Então o eletrodo de referência que não sofre essa influência, não se altera em relação ao meio, e o eletrodo de vidro, né? Geralmente o eletrodo de vidro, então eles estão combinados aqui em um único conjunto. Tá? Então eu consigo aqui medir essa diferença de potencial dependendo aqui da concentração de H+ na amostra. A equação de Nernst ela pode prever o potencial de reações que depende do pH. É uma equação bastante conhecida e utilizada aí na eletroquímica, tá? E ela pode ser simplificada. Essa equação ela pode ser simplificada considerando a aplicação dela para determinação de pH. Tá? Então se eu considerar aqui a temperatura de 25 graus, considerar as constantes utilizadas, né? A constante do gás, a constante de Faraday e a temperatura 25 graus, o que eu percebo é que
o valor de pH ele cresce a cada 59,16 milivolts. Aqui está em volts, né? Mas ele cresce a cada unidade de pH. Existe um incremento aí de 59,16 milivolts. Se aumentar de 7 para 8, ele vai, na verdade, sair do zero, né? Em torno do zero, para menos 59,16 milivolts, já que essa escala é uma escala decrescente, né? Função decrescente. É dependente da temperatura, então só gera esse potencial aqui de 59,16 se minha temperatura for de 25 graus. Na medida em que eu mudo a minha temperatura, vamos colocar aqui 30 graus, então esse potencial ele também muda. Então tenho que considerar aqui essa medição a 25 graus Celsius, tá certo? Eu sabendo que existe um valor ideal, uma inclinação ideal, ou slope, como é chamado, eu posso avaliar se eu tiver soluções de referência de pH, os meus tampões de pH, eu posso calcular se o meu eletrodo está medindo de forma correta ou não, tá? Então a gente utilizou aqui, vamos montar um gráfico. Vou utilizar aqui alguns valores que eu tenho de laboratório para a gente alimentar aqui. Então vamos imaginar aqui que o meu eletrodo ele mediu 178,2 no pH 4. No pH 7 ele mediu menos 15 e no pH 10 ele mediu menos 176,16 milivolts. Tá? Então aqui eu posso traçar a equação desse conjunto de dados, desse par de dados. Então vou pedir aqui dispersão, ele vai gerar aqui esse gráfico. Tá? Esse gráfico eu posso pedir a equação dele, então eu posso adicionar aqui a linha de tendência. Eixo linear, já que esses dados se explicam através de uma reta, marca aqui a equação e o valor de R. Então, tenho aqui a minha equação para esse conjunto de dados. Tá? Então, eu posso calcular também, pessoal, a inclinação diretamente aqui, usando a função do Excel. Tá? Então, a inclinação ela pode ser calculada. Então, aqui é meu Y, aqui vai ser os valores em milivolts, tá? O eixo Y. E no meu eixo X, os valores de pH. Tá? Quanto mais pontos, melhor para você fazer essa avaliação. Vai depender dos tampões que você tenha, das soluções que você tenha no seu laboratório. E eu posso também calcular o intercepto da minha equação. Então, do mesmo jeito, é só chamar aqui a função, adicionar os valores de Y, e adicionar os valores de x. Pronto, calculei aqui. Está equivalendo aqui aos valores da minha equação. Então, estou mostrando duas formas aqui que você usar a planilha para chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, o valor ideal, o slope adequado, seria de 59,16. Mas você percebe aqui pelos meus valores, ele não deu um valor adequado. Então, eu posso calcular, relacionar esse valor medido com o valor esperado e determinar o meu slope, né, que é geralmente calculado em porcentagem. Então, o meu slope em porcentagem vai ser a razão entre esse valor medido, tá, e o slope esperado, que é de 59,16 milivolts. Tá? Se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou calcular esse valor em porcentagem. Vou diminuir aqui para deixar só uma casa decimal. Tá? E qual seria o valor ideal? Né? Então, na farmacopeia americana, tem uma norma que prevê que esse valor tem que ficar entre 90% e 105%. Tá? Então, esse é uma das referências que você pode utilizar para avaliar se seu eletrodo está medindo de forma correta. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está dentro de uma faixa adequada, com um slope de 99,8%, ou seja, está atendendo aqui, então ele está funcionando direitinho. Tá? Então esse é o primeiro parâmetro que vocês podem utilizar aí no laboratório para avaliar se o seu eletrodo está medindo de forma correta. Outro parâmetro interessante e deve ser utilizado em conjunto com o slope é o offset. Tá? O offset é o deslocamento justamente aqui do meu valor, considerando aqui quando o pH for 7. O pH 7, se um eletrodo for novo, ele deve estar gerando em torno de mais ou menos 10 milivolts.
o ideal, o esperado é que se gerasse 0 milivolts, mas nem sempre acontece. Você pode calcular aqui quanto é esse milivolts considerando a equação que você gerou aqui. Essa equação aqui a gente vai usar para calcular esse valor aqui do deslocamento. Então, o que é aceitável? Aceitável mais ou menos 30 milivolts. Então, esse vai ser o meu valor de referência. Tá só 30 aqui. Tá? 30 milivolts equivale mais ou menos 0,5 unidade de pH. Tá? Considerando que uma unidade de pH equivale a 59,16, então 30 equivale a 0,5. Então, esse é o valor esperado. Esse valor aqui, esse deslocamento dessa reta, né, aqui no eixo Y, ele deve ser de mais ou menos 30 milivolts. Tá? Então, vamos calcular aqui o slope da nossa, dessa medição aqui para saber se esse deslocamento está dentro do adequado. Então, vou pegar a equação. Nessa equação é y igual a menos 59,16, 0,6 x mais 409,1, tá? Primeiro eu vou organizar essa equação, vou isolar aqui o meu x. O meu x é a variável, é o pH, tá? Então vai ficar x igual ao y menos 409,1 dividido por menos 59,06, né? Passa dividindo. Então, se eu substituir aqui, considerando que o milivolt ideal, né, esperado é 0, eu posso encontrar o pH que eu vou ter quando o meu y for 0, já que o x está em função do y. Então, utilizando aqui a equação, meu y vai ser 0 milivolts menos 409,1 dividido por menos 59,16 volt, 0,6, que é o meu fator, né, o meu coeficiente. Então, meu valor foi de 6,92. Arredondando aqui, vai ficar 6,93. Então, esse seria o valor de pH quando o meu milivolt for 0. Tá? Então, eu posso calcular essa diferença. Então, se eu calcular 7 menos esse valor que eu determinei agora, eu vou ter aqui 0,073 unidades de pH. Então, eu sei que uma unidade de pH ele equivale a 59,16 milivolts. Então, quanto equivale 0,073 em milivolts? Então, seria aqui meu X, regrinha de 3. Só centralizar aqui. Então, o meu valor em milivolts vai ser justamente 0,073 vezes 59,16. Né? No caso aqui, dividido por 1, eu tenho 4,32 milivolts. Se o aceitável é de mais ou menos 30 milivolts, então o meu pH também atende aqui ao offset. Essa seria uma avaliação de um eletrodo, né, para verificar se meus valores estão dentro ou não de uma faixa adequada de medição.